Olá, tudo bem? Eu sou a Cláudia Teles, sou estudante de Letras na Unifax EAD e estou de volta com mais um assunto. E este de hoje tem o propósito de unir, de aproximar, de respeitar todos os diversos tipos de vocabulários dentro da nossa sociedade. Através do conhecimento, dessa aproximação com a cultura do outro, proporciona a eficácia na eficiência da extinção do preconceito linguístico. Variações linguísticas é o tema da nossa aula de hoje. Sejam todos bem-vindos. As variantes ou variedades linguísticas são as ramificações naturais de uma língua, as quais se diferenciam da norma padrão em razão de fatores como convenções sociais, momento histórico, contexto ou região em que um falante ou um grupo social insere-se. Trata-se, pois, de objeto de estudo das sociolinguísticas com diferentes culturas e costumes. Dá origem às diferentes formas de expressão da língua, as quais, embora se baseiem nas normas impostas pela gramática prescritiva, adquirem regras e características próprias. Essa é uma breve definição sobre as variações, sobre as variantes ou variedades linguísticas. Muitas pessoas, infelizmente, desconhecem a importância das variações linguísticas e, equivocadamente, divide-se os falantes da língua portuguesa em dois grupos, O grupo que falam bem o português, daqueles grupo que falam mal o português. É estranho, é difícil dizer isso, mas é a realidade. Existem algumas pessoas que fazem, sim, essa diferenciação de forma equivocada, bem assim dizer. São chamadas de variações linguísticas as diferentes formas de falar o idioma de uma nação, visto que a língua padrão de um país não é homogênea, A língua padrão de qualquer país, não só do Brasil, mas todos os países deparamos com a língua viva, que se movimenta, que se caracteriza conforme a cultura de seus falantes, A língua não é homogênea. No Brasil, isso não é diferente, Essas variantes são percebidas nos diversos dialetos existentes, como o dialeto mineiro, o carioca, o gaúcho, baiano, pernambucano, sulista, paulistano e assim sucessivamente. O sistema de línguas é formado por um conjunto de variantes que podem ser sociocultural, estilístico, regional, etário e ocupacional. Isso faz com que cada grupo social, de diferentes ocupações, faixas etárias e regiões, crie o seu próprio dialeto, que é no caso, a sua forma de comunicação coloquial. Com isso, é possível perceber que as variações linguísticas estão presentes nas comunicações verbais das pessoas em diferentes partes do mundo. Elas ocorrem sobre influências dos contextos sociais, seja regional e histórico, Em que tais processos de construções da fala ajudam a caracterizar a forma como esse sujeito vai se comunicar com o seu grupo, Cada grupo tem a sua forma única de comunicação. Quando falamos em variação linguística, analisamos os diferentes modos em que é possível expressar-se em uma língua, levando em conta a escolha de palavras, a construção do enunciado e até o tom da fala. A língua ela é a nossa expressão básica e é por isso que muda de acordo com a cultura, de acordo com a região, com a época, o contexto,
daquilo que está sendo dito, as experiências que o falante tem e as necessidades do indivíduo e do grupo, né, que se expressa. Existem diferentes tipos de variações linguísticas. A gente já falamos um pouquinho sobre cada uma delas, né? E esses tipos são especificamente 4 tipos, né? Dentro das variações linguísticas, e vamos aprender um pouco sobre cada uma delas. As variações da língua normalmente estão associadas às variações sociais ou diastráticas, as variações regionais, diatópicas, as variações históricas, que são as diacrônicas, e estilísticas ou diafásica. Pode ser que ocorra, algumas pessoas podem questionar, né? Por que existe uma gama de variações linguísticas se existe uma língua padrão, uma norma padrão do uso dessa língua? Então, se existe uma norma padrão para usar essa língua, por que existir tantas variações linguísticas, né? A resposta é bem simples. Somos seres únicos, somos indivíduos pensantes, né? E visto que a própria sociedade, ela se divide em grupos, ela é formada, é constituída por diferentes grupos de pessoas, né? Além dessa característica de ser único, de ser especial, de ser íntegro, a sociedade ela é constituída por grupos, né? Por diferentes tipos de grupos. Tem o grupo dos mais ricos, dos mais pobres, dos que moram nessa ou naquela região, dos jovens, dos idosos. Tem o cristão, tem o budista, tem o surfista, até o skatista, sambista, roqueiro. Tem os advogados, médicos, professores, né? Tem os aeroviários, uma gama, seria infinitivamente número de grupos que existem. Ou seja, as variedades apresentam não apenas as diferenças de vocabulário, mas também diferenças de gramática, fonologia e prosódia. Nenhuma língua permanece a mesma em todo o seu domínio, e ainda num só local. Apresenta inúmeras diferenciações, né? Mas essas variedades de ordem geográfica, de ordem social e até mesmo individual, porque cada um procura utilizar o sistema idiomático de forma que melhor lhe exprime o pensamento, né? E sem prejudicar a unidade superior da língua, nem a consciência que tem os que falam adversamente de se servirem de um mesmo instrumento de comunicação, de manifestação e de emoção. Estabelecer, né, as fronteiras entre os diferentes falares de uma língua permite a nossa realização como ser humano. É natural que cada esfera da sociedade adapte as regras da gramática ou vocabulário de acordo com suas necessidades comunicativas. Por fim, é válido destacar que todos os idiomas possuem variações e todas elas possuem validade. Não há variedade bonita ou feia, certa ou errada, elegante ou deselegante. Elas são apenas diferentes e contribuem para a riqueza cultural de qualquer país. Vamos ver as variações históricas e o que ela nos diz, certo? As variações históricas tratam das mudanças ocorridas na língua com o decorrer do tempo. Algumas expressões deixaram de existir
outras novas surgiram e outras se transformaram com a ação do tempo. É notável essas variações relacionadas com a mudança linguística. Essas variedades, elas parecem, por exemplo, quando se comparam textos em uma mesma língua, escritos, né, em diferentes épocas, e se verificam as diferenças sistemáticas na gramática, no léxico, né, que até mesmo na ortografia, são reflexos das mudanças fonéticas, né, da ação do tempo. Tais diferenças são bem maiores quanto for maior o tempo, maior são as diferenças se comparar um texto bem recente com um texto escrito há centenas de anos atrás. Cada estágio da língua, né, pode ser mais ou menos homogêneo, né, dependendo da época em que foi descrito. Alguns exemplos aqui de mudança, né, de variação histórica, em relação às formas, né, na escrita, na ortografia. Temos o exemplo da palavra você, que é uma das palavras que a gente mais utiliza, né, nos dias de hoje, de diferentes maneiras. Tem a palavra você, que é utilizada na norma culta, né, na norma padrão atual. Ela no português arcaico, a forma usual do pronome você de tratamento era vossa mercê, certo? Vossa mercê. Devido às variações inicialmente sociais, passou a ser mais usado frequentemente como vós mercê, ou, né, vó mercê, vassumcê, como se percebe ao lado. Com o passar dos séculos, essa expressão reduziu-se ao que hoje falamos e conhecemos como você, que é a forma incorporada pela norma padrão da língua portuguesa. Visto que a língua se adapta, né, ao uso de seus falantes e é aceita pelas regras gramaticais, em contextos informais, essa palavra ela se diferencia, né? Ela muda um pouco no contexto informal, e é comum ainda o uso da abreviação C, né? Tira o vo e fica apenas a palavra C nas comunicações informais, ou na escrita informal, o V e o C apenas, simbolizando você. Lembrando que tanto a palavra C como o VC não foi incorporado pela norma padrão, então são utilizadas apenas na linguagem informal ou na escrita informal, certo? Ao lado podemos ver a figura, né? Que em vez de vossa mercê também tem a denominação, provavelmente pode ser diferenciação de região também, vó mercê, vassumcê, você, ocê e C, né? Você vê as variações de uma mesma palavra, né? Que hoje conhecemos como você, ainda assim ela se vai modificando ao longo do tempo. Outras mudanças comuns são as mudanças de grafia. A gente pode observar isso na palavra, né, consequência e fase. Assim, né, vale ainda comentar a respeito de palavras que deixam de existir ou passam a existir. Também é uma característica das variedades históricas, né? São palavras que deixam de existir e outras palavras que passam a existir. Isso acontece frequentemente com mais gírias, né? Se antes os jovens costumavam dizer que algo era supimpa ou que aquele broto é um pão,
É mais comum hoje ouvir eles dizerem que, nossa, é da hora, nossa, aquela menina é mó gata, ou mesmo, oi aí, vai ver o crush hoje. São, são gírias, né, que se adaptam de acordo à fase histórica daquele momento, daquela época. Em relação à alteração na escrita de algumas palavras, temos dois exemplos, que é a palavra consequência, né? Que a partir do ano de 2016 passou a ser escrita sem a trema, certo? Sendo que antes ela tinha o trema, consequência com trema. A partir de 2016 ela deixou de ser escrita com trema. Do mesmo modo que a palavra fase, antes escrita com PH, certo? Passou-se, devido à reforma ortográfica de 1911, passou a ser escrita com F em vez de PH, certo? E existe muitas e muitas e muitas outras palavras, porque o Brasil é imenso, certo? Vamos agora para as variações geográficas. Essa aqui também são variações bastante explícitas e bastante fáceis de ser notadas. As variações geográficas, né, ou variações diatópicas. As variações geográficas naturalmente falam da diferença de linguagem devido à região. Essas diferenças tornam-se óbvias quando ouvimos um falante brasileiro, um angolano, um português conversando. Nos três países fala-se o português, mas existe uma diferença imensa entre cada um deles, né? Entre a forma que cada um pronuncia ali a linguagem. No Brasil, certo? Não é preciso que a distância seja tão grande. Dentro do nosso próprio país, vemos diferença de léxico, né? No caso, diferença de palavras ou de sons, né? Que são os sotaques. Há diferenças entre a capital e a cidade do interior, fala de um jeito, ou do estado, ou até mesmo do mesmo estado. Mas é um interior, o outro é a capital. A gente já se nota essas diferenciações. Há alguns exemplos, né? A gente pode observar alguns exemplos de diferenças regionais com a palavra mandioca, aipim ou macaxeira. Os três nomes estão corretos, os três nomes denominam o mesmo alimento, mas dependendo da região do Brasil, você ouvirá com mais frequência um ou outro. Em Goiás, por exemplo, normalmente se diz mandioca, né? Em Goiás, no norte de Minas, pelo menos eu posso afirmar, porque eu sou de lá. Então se diz mandioca. No sul, aipim, né? No sul, aqui sul da Bahia também se diz aipim. No nordeste, macaxeira, certo? Mas como somos, né, estamos sempre ligados nas demais culturas, a gente tem essa consciência que, apesar de ser palavras diferentes, tem a mesma denominação, né? Significa, se intitula ao mesmo alimento. O mesmo vale aqui para a disputa da palavra, né, do biscoito. É biscoito ou é bolacha? Que se estende para todo o território nacional, né? Vai ter região que se fala biscoito, vai ter região que se fala bolacha, e vai ter região que denomina biscoito é um tipo e bolacha é outra coisa. Mas ambos, né, não existe um certo ou errado. O importante é que haja uma compreensão nessa comunicação. A palavra abóbora e jerimum, né, entra nesse mesmo quesito, nessa mesma situação. As gírias, essas são bastante regional mesmo, né? Vamos supor, tem lugar que cerveja é conhecida por cerveja. Outros, é beira, vamos tomar beira, em região do Paraná, breja.
pode ser a cerva, e entre outras. São as variações geográficas. Então, as variações geográficas são constituídas por dialetos, né? A maioria se usa muitos dialetos de acordo com a região, né? E esse termo dialeto, ele não tem nenhum sentido negativo, apesar que, de forma errônea, tem sido comum chamar alguns dialetos, mas o dialeto nada mais é que uma forma particular adotada por uma comunidade, né, para se comunicar, né, na fala de uma língua. Nesse sentido, por exemplo, podemos citar o inglês, tem o inglês britânico, o inglês australiano e assim sucessivamente. É preciso saber que os dialetos não apresentam limites geográficos precisos, certo? Não é porque nada é precisão, nada é 100% isso ou 100% aquilo, né? É preciso perceber que tudo tem limite, né? Os limites geográficos. Tem que considerar que os dialetos que constituem uma língua formam uma continuidade, não tem limites, sem prejuízos, desde que os falantes podem se entender, desde que haja uma comunicação clara e precisa entre ambos. Outras palavras que a gente podemos notar aqui, que são utilizadas em outras regiões, né? Cada região fala de um jeito. Falamos da bolacha, do biscoito, do aipim, da macaxeira. Temos aí a questão do sacolé, né? Que em alguns lugares também são conhecidos como gelinho, outro chup-chup, picolé. Tem o ônibus, que em um lugar é ônibus, outro é lotação, outro é busão, né? Mexerica, pocã, tangerina, normalmente, certo? E assim sucessivamente. Falamos das variações históricas, certo? Geográficas, e agora vamos conhecer um pouquinho das variações sociais ou variações diastráticas, certo? O que são variações sociais, né? São as variedades linguísticas que não dependem da região em que o falante vive, mas sim dos grupos sociais em que ele se insere, ou seja, das pessoas com quem ele convive. São as variedades típicas de grandes centros urbanos, já que as pessoas dividem-se em grupos em razão de interesses comuns, como profissão, classe social, nível de escolaridade, esporte, tribos urbanas, idade, gênero, sexualidade, religião, entre outros. As variações sociais são as diferenças, né, que existem de acordo com o grupo social do falante. Embora tenhamos visto como as gírias varia histórica e geograficamente, no caso da variação social, a gíria está mais ligada à faixa etária do falante, certo? De acordo com a faixa etária do falante, sendo tida como uma linguagem mais informal dos mais jovens, ou seja, as gírias atuais tendem a ser faladas pelos mais novos. Há ainda expressões informais ligadas a grupos sociais específicos. Por exemplo, um grupo de futebolista pode usar a expressão carrinho com significado específico, que não é um carrinho utilizado por criança, né? Mas tem um significado específico que os constituintes do grupo de futebol vai entender o significado, certo? Da mesma forma que um grupo de capoeirista, por exemplo, pode ser facilmente falar de uma meia-lua, enquanto pessoas de fora desse grupo talvez não entendam imediatamente o conceito específico na capoeira.
Do mesmo modo, capoeirista e instrumentista provavelmente terão mais familiaridade com o conceito de atabaque do que outras pessoas que não convivem com esse grupo ou com esse tipo de gírias, né, de jargões. Como vimos, né, os jargões, os termos técnicos, né, ou jargões também, são utilizados muito por contadores, advogados, médicos. Tem alguns termos que só o pessoal daquele grupo que estudou, que conhece aqueles termos, é que vai compreender a mensagem. Sendo que, ao utilizar um termo desse para uma pessoa que não faça parte daquele grupo, deve se adaptar à linguagem, ao conhecimento do outro, para que haja uma comunicação eficiente. Variações estilísticas ou diafásicas, certo? As variações estilísticas remetem ao contexto que exigem a adaptação da fala, né? Como eu acabei de dizer aí dos jargões, que são alguns termos que não são qualquer pessoa que entende, que deve ser, ao ser necessário se comunicar com uma pessoa que não faz parte do mesmo grupo, é necessário que haja essa adaptação. E quando existe essa adaptação na fala, né, uma das questões, já entramos aí na variações estilísticas ou diafásicas, né? Remetem ao contexto de adaptação, né? De adaptação da fala ou ao estilo dela. Aqui entra as questões de linguagem formal e informal, adequação à norma padrão ou a despreocupação com o uso desta. O uso de expressões rebuscadas e o respeito às normas padrão do idioma remetem à linguagem tida como culta, que se opõe àquela linguagem mais coloquial e familiar. Na fala, o tom de voz também acaba tendo um papel importante nessas situações. Assim, o vocabulário e a maneira de falar com amigos provavelmente não serão os mesmos que você vai utilizar em uma entrevista de emprego, ou também será diferente também se usada para falar com seus pais, com seus avós. Você não vai falar com seus pais e seus avós da mesma forma que você conversa com seus amigos, digamos, né? As variações estilísticas respeitam a situação da interação social, levando em conta o ambiente e a expectativa dos interlocutores, certo? Então, variações estilísticas, né, nada mais é que variedades linguísticas que surgem da adequação que o falante faz de seu nível de linguagem ao estilo exigido pelo texto ou pela situação comunicativa. A crônica, por exemplo, é um texto cujo estilo exige uso de linguagem coloquial, né? A dissertação, por sua vez, exige do redator um estilo de escrita mais formal. Portanto, caberá ao falante ou o redator dominar as diferentes variantes a fim de adequá-las à situação comunicativa, mais ou menos formal, né? E ao estilo exigido pelo texto. Então, são variações que se estabelecem em função do contexto comunicativo, né? Da ocasião, ou seja, a ocasião é que vai determinar a maneira como nós iremos dirigir ao nosso interlocutor, ao outro, né? Se deve ser uma forma mais formal, mais conciso, ou informal, mais tranquilo, né? Certo? De acordo, deve-se observar essa necessidade dessas adaptações, né? Tem a variedade, no caso aqui, situacional, né, também, que são as modificações na linguagem decorrente do grau de formalidade, como a gente falou aí, né? Numa entrevista de emprego, você não vai falar da mesma forma que você conversa com os seus amigos, né? E tem que observar a necessidade, né? Se precisa de um grau de mais formalidade naquela situação ou naquela circunstância, né?
esse grau de formalidade afeta o grau de observância das regras, das normas, né, e costumes na comunicação linguística. Por fim, vamos conhecer ele, né? Já falamos diversas vezes assim, nesse intuito do certo e o errado, do separado certo, o errado, o feio do bonito, né? Que engloba aí esse âmbito do preconceito linguístico, né? Que infelizmente é real, existe, né? E tá aí, tipo tudo. Tendo tantas variações e nuances, podemos ver que cada contexto social traz naturalmente um modo mais ou menos adequado de expressão, sendo importante entender que as variações linguísticas existem para estabelecer uma comunicação adequada ao contexto pedido, solicitado, de acordo ali o ambiente ou a necessidade, né, da situação. Apesar disso, as diversas maneiras de expressar ganham status de maior ou menor prestígio social, baseado em uma série de preconceitos sociais que infelizmente existem. Não adianta a gente dizer que não, porque existe, né? E é visível em algumas situações, né? As variações linguísticas ligadas a grupos de maior poder aquisitivo, as pessoas com maiores condições e maior status social, ou até mesmo de regiões, né? Considerada desenvolvida, tende a ganhar mais destaque e preferência em relação às variedades linguísticas ligadas a grupos de menor poder aquisitivos, marginalizados, que sofrem preconceitos ou que são estigmatizados. Por exemplo, um dialeto de uma região, que venha de uma região com pessoas consideradas mais desenvolvidas, que tem status, mas não, ninguém vai achar estranho. Se brincar, tá todo mundo falando utilizando uma mesma expressão. Mas se esta vier, digamos, de um grupo menos favorecido, é possível que não seja tão bem aceita quanto a anterior, certo? O preconceito linguístico, ele se baseia em um sistema de valores que afirma que determinadas variedades linguísticas são mais corretas do que outras, né? Gerando um juízo de valor negativo ao modo de falar diferente daqueles que se configuram como os melhores. Isso é preconceito, né? O preconceito linguístico nada mais é do que a reprodução no campo linguístico de um sistema de valores sociais, econômicos e culturais, né? Vamos ver o que podemos citar também, como eu falei, ele é um juízo, né, de valor negativo para a forma de falar das pessoas que dominam o mesmo idioma. O preconceito linguístico deriva da construção de um padrão imposto por uma elite econômica e intelectual que considera como erro e, consequentemente, reprovável tudo que se diferencia desse modelo. Além disso, está intimamente ligado a outros preconceitos, também muito presentes na sociedade, como é o preconceito socioeconômico, o preconceito regional, o preconceito cultural, entre a imposição de um único ideal linguístico, de uma única forma de se comunicar, em detrimento aos demais, esbarra-se no preconceito linguístico. É importante destacar que, ainda que existe na língua portuguesa uma grande diferença entre o português padrão e o português não padrão, né? Existe uma grande diferença. Porém, o ato de comunicar, certo? O que significa, o que é mais importante é saber se houve uma comunicação entre ambos, certo? A gente sabe, é importante destacar que existe diferença sim entre o português padrão e o português não padrão. O que não é interessante é rotular como certo ou como errado, certo? O português padrão é essencialmente voltado para a normatividade da língua escrita, né? Escrita e falada também, mas ele, né,
Conforme a história da escrita, né, houve um divisor de água nas sociedades modernas pelo qual o homem pôde perpetuar e multiplicar conhecimento. Sendo assim, se inicia as diversidades, né, essa variedade de línguas, de formas diferentes de se falar o mesmo ato intencional ali de comunicação. A gente sabe que os profissionais ligados à área de letras, como os gramáticos, tradicionalistas, dicionaristas, acadêmicos de letras, escritores de livros, né? Eles investiram maciçamente na prescrição de regras gramaticais. E a gente valoriza imensamente esse trabalho duro e árduo que a gente sabe que não é fácil, né? A elaboração de construções sintáticas sofisticadas, palavras eruditas, a fim de enriquecer as nossas práticas linguísticas, né? A gente valoriza, a gente reconhece e sabe que é importante, sim. O que a gente não aceita é essa questão do preconceito, né? De discriminação que existe por uma questão ou outra, certo? Considerar como errado as variantes da língua, né? Não é que as variantes são erradas, são formas diferentes de se expressar de cada região, ou de cada situação, ou de cada época, certo? O preconceito linguístico no Brasil, ele tem um caráter, né? Primeiro, um caráter regional e um caráter socioeconômico, né? São essas duas posições são as mais visíveis. Na diversidade regional, né, ao longo da história, ocasionou que há áreas mais ricas e industrializadas e outras em retrocesso econômico. Em razão disso, existe a estigmatização das variantes faladas pelas pessoas das regiões mais empobrecidas, que é a que teve menor contato, menor, né, possibilidades de se preparar, de ter um contato maior, uma habilidade maior nas escolas, né, nos estudos. Então, não teve tanta acessibilidade quanto aquelas pessoas que viviam em áreas mais ricas, mais industrializadas, né, ou com um poder econômico maior. As pessoas pertencentes na elite econômica, no pessoal com mais, acabavam que, não são todos, né, gente, que passava aquela impressão de ver o comportamento linguístico daquelas que não tinha essa noção de norma padrão da língua do português padrão, destituída por bens materiais, né? Como se fosse como uma ideologia negativa daquele dialeto. Hoje, né, temos uma educação democrática, graças a Deus. A educação hoje democrática, ela foi uma arma preciosa para combater esse preconceito linguístico, a acessibilidade da educação, certo? Esse leque de opções que surgiu ao longo do tempo no Brasil, ele foi uma arma preciosa, foi tremendo para que o preconceito linguístico fosse abolido por terra. A gente sabe que existe, mas hoje com menos impacto, né? Todo mundo está mais preparado, está mais pronto para impedir a existência ou a ocorrência desse tipo de situações, né? E nas escolas, né, na sala de aula, os docentes entender, né, que essas variações, que considerar as variações linguísticas como um aspecto que enriquece, né, que abrange, que agrega uma pluralidade cultural, e conscientizar todos os estudantes sobre essa adequação linguística, ou seja, né, é necessário conhecer a língua nova, a norma padrão,
mas conhecer as outras variedades e saber adequar isso à língua, às situações, certo? Isso é que a gente é necessário compreender. Se usa, se observa, aceita, mas se adequa ao conceito da situação comunicativa. Edelise Gabardo diz, né? Essa é uma citação dela. Eu a sigo, é uma professora de letras, ela tem uma página no Instagram, eu a sigo e gosto muito das citações dela, né? Tirei esse printzinho de uma citação que ela fez há poucos dias, que diz: escrever corretamente a língua portuguesa não é sinônimo de inteligência. Inteligência é saber respeitar as variações linguísticas e ter jogo de cintura para se comunicar com qualquer pessoa em qualquer situação. Ou seja, né? Eu coloquei porque eu concordo 100% com essa frase. Porque às vezes a pessoa acha, não, sou inteligente porque eu conheço a língua norma padrão, sei todas as regras, né, gramaticais, mas saber, conhecer a língua padrão não é inteligência, é uma necessidade, é o básico, certo? É o básico. E ser inteligente é você saber respeitar, é saber se moldar, adequar a essas variações. É ter jogo de cintura para comunicar com qualquer pessoa em qualquer situação. Isso sim é ser inteligente, sem denegrir, sem marginalizar, sem machucar ninguém, certo? Então é isso. Sendo assim, vamos falar um pouquinho sobre a linguagem formal e informal. Já conhecemos as variedades linguísticas, né? As variações linguísticas históricas, sociais, estilísticas, diafrásicas, e falamos sobre o preconceito linguístico. Vamos falar um pouquinho sobre a linguagem formal e informal, essas diferenciação de uma e outra, né? Em que momentos a gente pode estar fazendo essas adequações para que haja uma comunicação de qualidade em ambas as situações. A linguagem formal e informal são duas variantes linguísticas que possuem o intuito de comunicar. No entanto, elas são utilizadas em contextos distintos. Sendo assim, é muito importante saber diferenciar essas duas variantes para compreender seus usos em determinadas situações. Quando falamos com amigos e familiares, utilizamos a linguagem informal. Entretanto, se estamos numa reunião na empresa, numa entrevista de emprego ou escrevendo um texto, devemos sim utilizar a linguagem formal. Uma das diferenças importantes, né, entre a língua formal e informal é a situação em que nos encontramos, né? Essa situação é que vai definir o tipo de linguagem que usaremos. Primeiro, pensamos no conceito de norma padrão. As convenções da língua criam regras gramaticais que buscam nortear seu uso de modo que os falantes da mesma língua consigam entender-se por um padrão comum a todos, né? Senão seria uma bagunça se não existisse uma forma padronizada de comunicação. Assim, um jovem nascido no Acre conseguirá comunicar com uma senhora que viveu em Santa Catarina, baseada nas regras comuns da norma padrão, né, da língua portuguesa. Do mesmo modo, grandes veículos de comunicação, como emissoras de TV, os meios, mesmo youtubers, podem produzir mensagens que serão basicamente compreendidas por qualquer falante do idioma utilizado, né? Um contexto mais casual, por exemplo, como uma reunião com amigos, um almoço em família, pede uma expressão coloquial, né? Por mais respeito que haja entre você e sua família e seus amigos, você não vai utilizar
não vai ter uma preocupação, né, com as construções gramaticais rebuscada, né, porque você tem mais liberdade na maneira de falar com essas pessoas, né, por isso você acaba utilizando uma linguagem mais informal, que pode permitir o uso de gírias, de frases feitas, interjeições, de abreviações, e até mesmo, né, tem uma menor preocupação com a língua padrão. E até mesmo o tom, a gente fala da tom, né? Acaba nessa situação a gente acaba falando um pouco mais alto, que se fosse uma reunião em um local mais sigiloso, já não seria conveniente. O contexto formal, né, como as reuniões profissionais, os discursos ou ambientes acadêmicos, exigem sim o uso da linguagem formal, né? Tem aquela preocupação com o uso da norma padrão e suas regras gramaticais, seguindo-as estritamente. Além disso, a fala, né, como eu falei, tem uma fala um tom mais alto, torna-se mais polida e clara. E mesmo a escolha das palavras também é feita com um cuidado maior, certo? É claro que a gente não precisa também se engessar por medo de errar, de falar errado, né? O importante é que você tenha segurança na comunicação e, se necessário, certo? Se for preciso, né? Minimizar, falar menos, mais baixo, tá? Se for uma situação mais formal, né? Esse jogo de cintura é essencial para que haja uma comunicação de qualidade em ambas as situações. Aqui temos um exemplo, né, de uma tirinha aqui que fala sobre essa, né, essa variedade, né, essa diferenciação de linguagem informal e formal, né? Tudo se indica que aparentemente é uma entrevista de emprego, certo? Né? E o entrevistador tá ali sentado entrevistando a pessoa, né, que está interessada na vaga. E ela diz: falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. Né? Ela falou que fala fluentemente todos esses idiomas. E ele pergunta: e o português? Né? Porque às vezes a pessoa fala várias línguas, mas fala corretamente o português? Você conhece as regras do português, as normas, né? A norma do português? E ela responde: aí varia, utilizando, né, uma linguagem informal, talvez até uma forma única de se comunicar, que não é uma linguagem padrão. Sendo assim, já cada um pode tirar sua própria conclusão, né, nesse sentido. A pessoa fala vários idiomas, mas infelizmente não fala tão bem o português, pelo menos naquela situação. Ou talvez até saiba sim falar o português, mas não se adequou a fala à situação, certo? Vamos ver um pequeno resumo de tudo que a gente conversou hoje, certo? Falamos sobre as variedades linguísticas, certo? Que são variedades linguísticas, né? São as ramificações naturais de uma língua que se diferenciam da norma padrão por convenções sociais, momento histórico, contexto ou região em que o falante se insere, certo? Essas variações, né, pode se denominar de convenções sociais, do momento histórico daquele momento, contexto, né, do contexto do ambiente ali, do momento de comunicar, ou mesmo da região. As variedades regional, geográfica ou diatópica, né, são definidas pelo espaço, região do falante, percebida pelo sotaque e regionalismo. Já a variação social ou diastrática é definida pelo grupo social em que o falante insere-se, percebida pela gíria e pelo jargão. Né? A social depende do grupo que
que o falante está inserido, né? E é bem notável pela gíria utilizada e pelo jargão, né? A variedade histórica ou diacrônica é definida pelo momento histórico percebido ali, né? No momento, percebida pelo arcaísmo. Histórica já se percebe, como já se nota quando a gente fala da forma de se expressar, né? Do uso de algumas palavras ou o desuso dessas palavras. As variações estilísticas ou diafásica, né, são definidas pela adequação que o falante faz de seu nível de linguagem à situação comunicativa e ao estilo de gênero textual. A variação estilística, eu acho que é aqui que a gente tem que usar, aqui a gente tem que viver, certo? Que é se adequar, né? Essa adequação que devemos fazer com o nível de linguagem à situação comunicativa exigida naquele momento, naquelas condições. Vou deixar uns minutinhos aí para cada um quiser dar uma assimilada melhor nesse pequenas citações, nesse pequeno resumo. Além desta, vimos também, né, a linguagem culta, né, e a linguagem coloquial, né, que, resumindo, é a modalidade, né, que representa as práticas linguísticas embasada nos modelos de uso em textos formais. É o modelo que deve ser utilizado na escrita, né, quando for produzir qualquer tipo de texto, a gente deve utilizar, sim, uma linguagem culta, precisa, né, e condizente. Deve-se seguir rígida, né, de forma rígida as regras gramaticais existentes e que é solicitada aí pela nossa língua portuguesa. A norma culta, ela conta sim, né, com maior prestígio social, isso é real, e normalmente é associada ao nível cultural do falante. Quanto maior a escolarização, maior a adequação com a língua padrão, né? E já a língua coloquial, ela é utilizada em nosso cotidiano, nas situações em que o nível de formalidade é menor. Portanto, requer menor adequação às regras gramaticais. Não significa que você não possa falar uma língua formal, mas não tem aquela preocupação em fazer, né, não tem aquela preocupação em utilizar a língua padrão, certo? A língua coloquial é uma linguagem mais popular, é mais dinâmica, ela é marcada, né? Ela é percebida que tem uma fluidez verbal mais tranquila. Por quê? Porque não existe essa preocupação excessiva com que se eu estou falando correto ou não, se vai interpretar de forma errônea ou não, certo? Nela são permitidos recursos expressivos da linguagem, como as gírias, você pode ser, né, que pode ser mais facilmente encontrada em textos poéticos também, né? Porque a gente fala de textos, tem que ser formal, mas nas poesias, por exemplo, a gente encontra sim uma linguagem mais coloquial também, né? Tem várias poesias que a gente encontra isso sim. A questão disso do uso ou não é essa adequação que é mais necessária, né? São notáveis as diferenças entre a linguagem culta e a linguagem coloquial, né? Mas não significa que existe uma modalidade superior à outra. Não existe que uma é melhor que a outra, uma é mais bonita do que a outra, mais certa, mais errada. Existe a língua padrão que a gente deve seguir, uma língua padronizada, porque, né, é necessário também, né, respeitar e utilizar também, né, conhecer. Não é porque a gente tem que deve ser aceito as diferentes tipos de variedades linguísticas que a gente deve esquecer a língua padrão. Pelo contrário, a gente deve conhecer, aperfeiçoar cada dia, né, essa linguagem, mas saber respeitar e acondicionar ao contexto comunicacional, né, no qual aquele falante, aquela pessoa está inserida.
né? Saber quando utilizar cada uma dessas linguagens faz da pessoa um ser inteligente, né? Isso sim é um ser inteligente, né? É saber definir o momento adequado para adotar cada um dos níveis de linguagem, né? É importante ressaltar que, embora o conhecimento das variedades linguísticas amplie nossas possibilidades de comunicação, nos faz interagir, nos faz aproximar da cultura do país, de um povo, é a norma culta que garante a manutenção da unidade linguística de um país. Então, conhecer, aperfeiçoar e aprimorar cada dia a linguagem padrão é essencial para o nosso desenvolvimento, tanto pessoal como profissional ou em todas as dimensões da sociedade. Olha, que legal! Aqui temos um texto bem interessante, ele tem explícita, né? Uma das variedades que a gente viu hoje, uma delas, ou talvez mais de uma, eu gostaria que vocês observassem e tentassem identificar qual dessas variedades, qual ou quais variedades estão inseridas neste texto, certo? Qual dessas variedades que a gente conversou a respeito hoje que está inserido, que constitui esse texto, que a gente pode estar denominando esse texto, com que tipo de variação linguística. Podemos observar a escrita de algumas palavras, os sotaques, a forma até mesmo de se expressar. Eu vou tentar ler da forma mais aproximada possível, mas vai ser quase impossível porque, né, não é uma linguagem tão comum que eu esteja acostumada. Mas a gente vai fazer o possível, né? Eu escolhi exatamente esse texto porque eu acho lindo, né? É uma declaração para meus amigos. Declaração para meus amigos. Cês são o colírios do meu oi. São o chiclete garrado na minha calça jeans. São a maionese do meu pão. O limão da minha caipirinha. O recheio do meu biscoito. A mastomate do meu macarrão, a pincumel do meu boteco. Nossa Senhora, gosto demais da conta do cês, uai. Cês são também o vide perfume da minha penteadeira, o dentifrice da minha escova de dentes. Olha para vocês ver, quem tem amigos assim tem um tesouro. Eu guardei esse tesouro com todo carinho do lado esquerdo do peito, dentro do meu coração. Amo vocês pra danar. Beijinho em pé. Lindo demais, né? Lindo, 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 lindo. Gente, aqui dá pra encontrar claramente, né? Dá pra ver a regionalidade, dá pra ver na forma de se expressar uma variedade linguística bem clara e precisa, mas eu vou deixar para que vocês notem, né? Para que vocês tentem ler da forma mais aproximada possível, que é cultura, né? Cultura é riqueza, certo? Essa diversidade de línguas, de vidas, né? É diversidade de seres humanos, isso é enriquecedor, né? É essa diversidade que condiz, né, com essa nossa pluralidade cultural, ela que traduz a riqueza de costumes, de tradições, de crença, né, e diversos outros aspectos. A língua se constrói, se transforma com o passar do tempo, com o convívio de pessoas, né? Na vivência, nesses elementos culturais próprios de
cada pessoa, de cada região, de cada grupo. Isso que reflete a diversidade, é isso que enriquece a nossa cultura, certo? Por isso que se responsabilizar, né, pela extinção do preconceito linguístico é um ato que deve ser responsável por cada um de nós. Cada um de nós temos essa responsabilidade de não permitir, né, que o preconceito linguístico se faça válido, que continue existente, certo? Vamos construir uma sociedade baseada na tolerância, né? Na valorização do outro, do ser humano. Obrigada a todos, bons estudos e boa reflexão.